Queridos, vamos meditar na palavra de Deus. Convido você a abrir no livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26, versículo 18. Gênesis 26, capítulo 26, do versículo 18 ao 22. Eu quero falar nessa manhã sobre mude para viver o extraordinário. Muitas vezes nós queremos viver o extraordinário, queremos viver novas experiências, viver um novo tempo, uma nova história, mas nós não estamos dispostos a mudar. E a mudança, ela é fundamental para alcançarmos os nossos objetivos, para alcançarmos uma nova fase de vida, um novo propósito. E eu quero compartilhar com vocês algumas orientações fundamentais para que possamos, sair daqui com isso no nosso coração. O seu desejo de ver algo acontecer, de uma mudança extraordinária na sua casa, na sua vida, na sua família. Não sei qual a realidade você está vivendo, mas a primeiro conselho que eu posso te dar nesse início é dizer a você que você precisa mudar alguma coisa. Você precisa, talvez, regular a rota, o foco, o caminho para o qual você deseja alcançar. E Gênesis capítulo 26, versículos 18 a 22, ela nos passa um momento muito importante aqui na história de Isaac, em que ele reabre os poços do seu pai, e foi necessário ele mudar algumas vezes para que o seu objetivo fosse alcançado. E assim nos diz o texto, Gênesis capítulo 26, versículos 18 a 22. Reabriu os poços que o seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado, depois da morte de Abraão, e lhe deu os nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso, Isaque chamou o poço de Esseque, e em seguida os homens de Isaque cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa deles, e por isso Isaque o chamou de Sitna. Isaque abandonou este poço e mandou cavar outro mais adiante. Desta vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaque o chamou de Reobote, pois disse, finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra nessa manhã. Amém, irmãos? Uma das coisas que eu gostaria de refletir com você nessa manhã é que, para vivermos o extraordinário, novamente em 2024, mudanças precisam acontecer em nossas vidas. Isso é tão natural que a própria igreja, porque ela é um corpo vivo, ela não é um corpo estagnado, ela é um corpo que se modifica, que cresce, que se expande, porque é formado de pessoas, de ideias, de pensamentos. Muitas vezes a própria igreja, ela precisa se adaptar, ela precisa mudar a sua trajetória para alcançar assim os objetivos. E nós não somos diferentes. Muitas vezes nós queremos resultados exponenciais, porém não mudamos em nada. Não fazemos nada para que aquela realidade não aconteça, aliás. Talvez você esteja contente com pouco e diga, o que eu tenho já está bom. O que eu vivo já está legal, não preciso mais de nada. Legal. Mas se você tem algum objetivo, tem algum planejamento, tem algum sonho, você precisa organizar a sua rota. Você precisa, muitas vezes, mudar de lugar. O que tem tirado o seu foco nesses dias para que isso aconteça? Muitas vezes nós queremos viver o extraordinário, nós queremos mudar, mas alguma coisa nos impede. Quais são as distrações que talvez estejam acontecendo na sua vida hoje e estejam impedindo você de alcançar mudanças exponenciais? É uma tentação? É alguma coisa do seu passado? É uma realidade que você está vivendo?
talvez um poço antigo, que você ainda não conseguiu se libertar dele, e ele está ainda atrapalhando a sua caminhada. É interessante que muitas vezes, ao acessarmos algumas áreas de nossa vida, nós buscamos bons resultados. E quando nós olhamos essa história, em que ele reabre os poços do seu pai, não havia ali nada que impedisse naquele momento, ele coloca o mesmo nome que seu pai havia colocado. Mas logo há questionamentos desse poço. Há pessoas que começam a questionar: esse poço é nosso, esse poço é nosso. E ele então, diz o texto, Isaac vai e abre em outro lugar. Mas novamente a contenda continua. E ele então sai daquele lugar, muda de posição, muda de estratégia, muda de localidade e abre um outro poço. Até que, diz o texto, ele então afirma que havia alcançado a paz. Irmãos, isso é tão simples na nossa vida, que muitas vezes nós não alcançamos o extraordinário porque estamos acomodados. Se nós queremos viver um emagrecimento, você precisa fazer o quê? O que você tem que fazer para você emagrecer? Dieta. Você tem que fazer o que mais? Exercício físico. O que você tem que fazer mais? Cortar alguns alimentos. Para você viver o extraordinário, você precisa mudar a sua alimentação. Você precisa mudar o seu sedentarismo. Eu quero melhorar no meu emprego, eu quero alcançar uma posição social melhor. Você precisa estudar. Você precisa ter o diploma, você precisa receber a graduação. Então pense comigo, para você viver o extraordinário, você precisa sair da inércia, ou seja, do estado de acomodação. Os problemas, eles surgem em nossa vida de várias áreas. Mas quando nós estamos somente reclamando: há problema, eu estou sem dinheiro, está tendo isso, está acontecendo aquilo, e nós não queremos mudar, e nós não queremos mudar a nossa estratégia, repensar o que estamos fazendo, provavelmente você vai passar o ano de 2024 reclamando as mesmas coisas que reclamou em 2023, simplesmente porque você não desejou mudar. Isso é algo básico. Um outro exemplo: pastor, eu gostaria muito de viver o extraordinário com Deus. Eu gostaria muito que o Espírito Santo de Deus me usasse. Eu gostaria de viver o meu ministério e ver o meu ministério explodir. Irmãos, isso tem um preço. Tem um preço de consagração, tem um preço de oração, tem um preço de jejum, tem um preço de leitura bíblica, tem um preço de estar próximo de Deus. Nós queremos muitas vezes viver o extraordinário, mas nós não queremos pagar o preço. Nós queremos ver as coisas acontecerem, mas nós não queremos nos sacrificar. O próprio crescimento da igreja tem um preço de líderes que se dedicam, líderes que se esforçam, líderes que dão o seu melhor durante a semana para chegar no domingo as coisas acontecerem. Pessoas que estão orando, pessoas que estão contribuindo, pessoas que estão juntas, buscando que a igreja avance no seu propósito. Porque se nós queremos viver o extraordinário, nós precisamos mudar, nós precisamos agir, nós precisamos fazer a diferença. E isso também acontece em nossa vida. O que olhamos no texto é que Isaac, ao abrir os poços, houve problemas. E ele saiu dali e abriu um outro poço. E os problemas o acompanharam. E ele não desistiu, ele não parou, ele não desanimou. Ele então queria ver os poços com águas para o seu povo. Então ele sai daquele lugar e monta um outro poço. E aí a coisa acontece. Então veja, Isaac teve que mudar para que as coisas realmente acontecessem. E é provável que talvez as coisas não estão acontecendo na sua vida, porque talvez Deus te chama a uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, uma mudança de presença, porque para as coisas extraordinárias acontecerem, existe sacrifício, existe esforço, existe em nosso coração o desejo das coisas acontecerem. Então, o primeiro conselho para você viver o extraordinário, nesse segundo semestre agora, eu convido você primeiro, a decidir abandonar o velho.
O texto de versículo 18: Isaque reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhe havia dado. Veja, ele abriu o poço no mesmo lugar. Segundo, ele deu o mesmo nome. Ele não se preocupou sequer em mudar o nome do poço. Ele viveu o passado. Ele resgatou o antigo. Ele trouxe de volta aquilo que já havia sido sepultado. Não houve em Isaque sequer o pensamento de trazer o novo. Ele quis reavivar o passado. E os problemas vieram. E as dificuldades vieram. Nem sempre o que você viveu em seu passado irá acontecer de novo. Guarde isso. As experiências que você teve no seu passado, momentos bons, momentos de êxtase, provavelmente eles não voltem mais. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de coisas novas. É Deus de momentos novos. É Deus de renovo. É Deus de uma nova história. Muitas vezes nós estamos sonhando com coisas que já passaram em nossa vida, porque lá atrás serviu para um propósito. E hoje nós estamos diante de um novo tempo, de uma nova história, de um novo momento, até para as famílias. E Deus nos chama a viver o novo. Em alguma situação desejamos viver os escapes que vivemos no passado, mas nem sempre isso irá acontecer. Experiências ruins também, que talvez você tenha vivido, que você travou, que aquilo trouxe à sua mente distúrbio, trouxe na sua alma angústia, meu irmão, já serviu para o seu crescimento. O passado ficou para trás, vivemos hoje um novo, e para viver coisas extraordinárias, nós precisamos abandonar a coisa velha, e viver um novo de Deus. Se te maltrataram, se te ofenderam, se te perseguiram, se te decepcionaram, a vida cristã, isso não quer dizer que vai acontecer novamente, isso não quer dizer que vai se repetir, mas você precisa avançar para aquilo que Deus te trouxe e para aquilo que Deus está realizando nesse dia. Deixa Deus fazer o que Ele deseja em sua vida, mas para isso acontecer, você precisa abandonar o passado e olhar para o futuro, olhar para as coisas novas que estão diante de nós. Segundo, para viver o extraordinário nesse segundo semestre, além de decidir abandonar o velho, decida investir tempo nas coisas certas. Versículo 19 e 21. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram uma veia de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. E então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou de Sitna. O que nós vemos aqui é que muitas vezes nós perdemos tempo, irmãos, com coisas que não trazem nada à nossa vida. Eu não estou aqui querendo ser completamente radical com algumas coisas, mas existe limite para tudo. Hoje, novamente repetindo sobre esse assunto, que talvez seja a maior dificuldade desse tempo, a tecnologia, ela tem tomado o nosso tempo. Ela tem tomado nossos momentos. Há pessoas que trabalham com isso, dependem disso para fazer as suas vendas, para fazer os seus negócios, mas muitas vezes nós estamos perdendo o extraordinário, porque nós estamos consumindo o nosso tempo, que deveria ser investido com coisas que produziriam em nós fortalecimento, esperança, portas abertas. Nós estamos perdendo tempo. Não podemos perder tempo com coisas que roubam a nossa energia. Quer ver uma coisa? Discussão pela internet. Discussão pela internet é perder energia com coisas sem sentido. Um entra, fala um negócio, o outro entra atrás e ali fica aquela bagunça, brigando, WhatsApp, Facebook e não sei o que mais. Coisas que consomem a nossa energia. Coisas que nos levam a direção nenhuma. Veja, Isaque com os seus servos, quando abriram o poço e começou a discussão com os outros, dizendo essa água é nossa, eles não perderam tempo ali para ficar se defendendo, fomos nós que cavamos o poço, fomos nós que fizemos. Não, diz o texto que eles saíram e foram abrir o poço em outro lugar. Eles não consumiram a sua energia e o seu tempo com coisas que não fazem sentido.
Decida parar de perder tempo com discussões, redes sociais, ao invés de produzir algo que seja bênção na vida das pessoas. Discutir assuntos muitas vezes que não trazem nada à nossa vida. Perder tempo, é bom ver um filme, é bom assistir um programa, é legal ver futebol, ninguém aqui está questionando isso, mas irmãos, há limite para tudo. Há pessoas que estão vendo a sua vida passar na tela de um celular. Há pessoas que estão vendo a sua vida ser consumida, não leem um livro, não procuram um curso, não procuram evoluir, não procuram melhorar, não procuram nem conhecer o Deus que serve, mas consome o seu tempo com coisas que não trazem nenhum benefício. Para viver o extraordinário, nós precisamos mudar. Coloque isso no seu coração, coloque isso na sua vida, ocupe o seu tempo com aquilo que realmente faz sentido, decida investir tempo nas coisas certas, saia fora daquilo que consome a sua energia mental, a sua energia emocional e a sua energia física. Terceiro, para viver o extraordinário, nesse segundo semestre, decida trabalhar até acontecer. Gênesis capítulo 26, ainda no versículo 22, Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. Provérbios 14, 23 diz: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Irmãos, trabalhar. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu sonho? Você precisa trabalhar sobre isso. Você precisa sonhar com isso. E eu falo isso principalmente para essa geração que está começando agora. Nós não podemos nos conformar com as coisas. O conformismo é algo que talvez nos engerça. Você está bem de vida, está bem de saúde, beleza, mas pense em evoluir, pense em crescer, pense em avançar, decida trabalhar até acontecer. Nós temos vivido experiências maravilhosas nessa igreja, e não é coisa fácil não, irmãos, é difícil, porque às vezes você olha assim, a igreja adquiriu uma propriedade, a igreja construiu uma parte, a igreja está discipulando, a igreja está fazendo um pequeno grupo, a igreja está trabalhando com célula. Tudo isso, irmãos, é sacrifício, e sacrifício no sentido de trabalho, de luta. É sentar, planejar, sonhar, escrever, vamos resolver por aqui, vamos sair dali, vamos fazer isso aqui. Porque se nós ficarmos acomodados, não, tá bom do jeito que tá, deixa do jeito que tá, sempre foi assim, vai ficar assim. O que você vai mudar na sua vida? Nós precisamos ter esse sentimento, trabalhar nesse segundo semestre, até ver milagres acontecerem na nossa vida. Você não pode aceitar aquilo que talvez você esteja vivendo hoje como realidade. Eu acredito que Deus tem sempre coisas novas para nós. Eu fico pensando, a minha esposa às vezes me aperta um pouco, você está acelerado, você está pensando muito, mas minha personalidade é essa. Eu fico já pensando o que vai acontecer no segundo semestre, o primeiro já foi. E agora, o que vamos fazer agora? Para onde nós vamos? Que direção vamos tomar? Mas para isso acontecer, a gente precisa mudar. Não pare de cavar poços, porque a água parece que é suficiente, mas talvez não seja. Talvez você esteja acomodado na sua formação, com o salário que você tem, mas de repente Deus quer te abençoar de alguma forma maior, e você está conformado com um poço. Você está vendo que tem problemas acontecendo do lado, você não se mexe, você não sai do lugar, você está estagnado, conformado. Isaac poderia ter parado com os poços do seu pai, ou desistido de cavar, mas ele continuou buscando o seu objetivo. O que você precisa hoje para ver os poços na sua vida acontecerem? O que você precisa fazer? O que você precisa fazer hoje na sua vida para ver a transformação plena de Deus? Uma conversão de um filho, de um marido, de uma esposa, a bênção sobre a sua família. O que você precisa fazer? Qual poço você precisa abrir? Onde você precisa agir? Mas uma coisa eu quero te dizer, meu irmão, se você não viver o extraordinário, as coisas não irão acontecer, se você não mudar. Trabalhe como se tudo dependesse de você, e ore como se tudo dependesse de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você,
mas ore como se tudo dependesse de Deus. Não pare, avance, continue. E por último, para viver o extraordinário no segundo semestre, decida avançar de maneira sobrenatural. Versículo 24, 22 e 24. E ninguém discutiu por causa dele, deu-lhe o nome de Reboate, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperamos na terra. Dali Isaque foi para Berseba, e naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e o multiplicarei com seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Observe que não parou em Rabote. Ele cavou um poço, escute, não deu certo. Ele cavou outro poço, não deu certo. Ele cavou outro poço, mas o texto vai dizer que ele não para ali, ele vai além, ele continua a avançar, ele vai para Berseba, ele vai para frente. Meus irmãos, se nós queremos viver o melhor de Deus, Deus com certeza deseja o melhor de Deus para a sua vida, para mim, para você, para esta igreja, mas você precisa mudar. Não adianta viver o seu passado, não adianta resgatar o passado, não adianta querer viver a experiência do passado, o passado ficou no passado. Precisa viver o sobrenatural. A tendência é nós abaixarmos a guarda. Cavei o poço, tem água, tá bom, do jeito que tá fica. Qual será o próximo poço da sua vida? Qual será o próximo caminho para a sua vida? Qual será a direção que Deus tem para a sua vida? Deus nos chama a viver o extraordinário. Deus nos chama a viver o melhor dele nesse tempo. Mas nós precisamos trabalhar forte. Nós precisamos sonhar em viver o extraordinário. Nós precisamos, com o coração aberto, investir tempo com coisas que fazem sentido. Nós precisamos abandonar o passado. Eu espero que nessa manhã Deus possa ter dado a você uma direção, que essa segunda-feira pode ser a melhor segunda-feira de 2024, mas depende de você mudar. Acorda cedo, vai fazer uma ginástica, começa se alimentando melhor. Você quer ver as coisas mudarem? Você quer ver a casa ficar melhor? Pastor, mas eu estou sem dinheiro. Meu irmão, muda o móvel de lugar, muda a televisão de lugar, bota uma flor, tira o vaso, coloca outro lugar, começa a mudar. Muda a sua casa, muda a sua mente, muda o seu coração, muda a sua vida, para que você não passe mais um ano reclamando daquilo que não está acontecendo. Dá uma olhada lá no seu terreno, tem coisas que tem que melhorar. No meu tem coisas que tem que melhorar, e essa semana nós vamos melhorar alguma coisa lá. Olha para o seu guarda-roupa, olha para a sua vida intelectual, como é que estão os seus estudos, a sua leitura. Leitura faz bem à mente, irmão, faz bem à alma. Leitura, segundo a ciência, controla a ansiedade. Leitura trabalha o Alzheimer. Leitura traz autoestima. Na vida espiritual nem se fala. A importância de uma devocional, a importância da leitura da Bíblia, como isso nos abençoa a ler a palavra de Deus. Mas se você quer ver o extraordinário de Deus, meu irmão, você tem que mudar. Às vezes a gente reclama demais, mas a gente não quer pagar o preço de mudar. Mude. Quer viver o extraordinário? Viva. Quer ser usado por Deus? Comece um jejum essa semana. Ore mais um pouco essa semana. Se consagre mais um pouco essa semana. E deixe o Espírito Santo de Deus fazer, porque Ele está doido para usar a sua vida. Mas se você não mudar, as coisas não irão mudar. Se você não se mexer, as coisas não irão acontecer. Se a igreja estagnar, as coisas não irão. Nós já estamos com um planejamento para até o final do ano. Vem mais coisas para a glória de Deus. Porque nós vamos parar e vamos viver o extraordinário de Deus nesse tempo. Porque Deus nos deu essa autoridade. Cave um poço, cave outro,
mas não se acomode com a água, não se acomode com a reclamação, faça a diferença. E eu tenho a certeza que Deus irá abrir a sua mente e o seu coração para você viver o extraordinário para Deus. Amém? Vamos colocar em pé nesta hora. Cumprimenta o seu irmão, diz assim: meu irmão, é hora de mudar. Fala para ele: é hora de mudar, é hoje. Ainda temos 6 meses pela frente. 6 meses. 2024 ainda não está perdido. Amém, irmãos? Tem muita coisa de Deus ainda esse ano para a sua vida, para a nossa vida, e não acabou não, é só o começo. É só o começo. 2024 é uma criança ainda. Vamos fazer muita coisa e vai ter milagre para a glória de Deus na sua vida e na sua família. Então mude para viver o extraordinário. Vamos ler o que está escrito ali? De novo com convicção. Amém. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, obrigado a Deus, porque o Senhor é Deus de coisas novas, é Deus de renovo, é Deus de vitórias, é o Deus de bênção. Em nome de Jesus, queremos abençoar as famílias que aqui estão, aqueles que estão pela internet. Pai querido, coloque em nosso coração a motivação, a alegria de viver o extraordinário, de viver os milagres, de viver a Tua bênção, de viver, ó Deus, coisas que vêm dos céus para a nossa vida. Toma as famílias em Tuas mãos. Se há lutas, dificuldades, ó Pai, em nome de Jesus, derrube todas as barreiras, derrube todos os gigantes, para que Teus filhos sejam abençoados em Cristo Jesus. E se aqueles que estão vivendo tempestades da vida, eles possam confiar que o Senhor permanece com eles no barco, fazendo coisas extraordinárias, a princípio de cuidar de cada um de nós. Nos dê uma tarde de descanso e que logo mais, ao retornarmos para a Tua casa, o Senhor, com Teu Espírito, traga sobre nós a ministração da Tua palavra e possamos ouvir mais uma vez a Tua boa vontade. É o que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com o povo de Deus, espalhados sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz... Amém. Coração silenciosa, nós encerramos o culto. Deus abençoe. Poder sentar. Olá, querido, graça e paz. Você acabou de participar de uma de nossas celebrações através do canal da Segunda Igreja Batista Gramacho. Muito obrigado pela sua audiência. Já quero convidar você a se inscrever no canal, tacar o dedo no joinha e fazer também uma visita. Nós estamos aqui na rua Alfredo Becker, número 3, Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Se você deseja entrar em contato conosco, pode colocar lá no chat dos vídeos ou então passar um WhatsApp para o nosso canal. Aqui embaixo vai estar um número de WhatsApp que nós fazemos o atendimento à nossa comunidade. Muito obrigado e Deus te abençoe.